Graça e paz a todos os irmãos em Cristo Jesus. Que Deus abençoe sua vida, a vida de sua família e que Deus também prospere os seus negócios. O tema da mensagem, meus irmãos, é: quer ser bem-aventurado? Confesse os seus pecados. Isso mesmo. Quer ser bem-aventurado? Confesse os seus pecados. Para isso, nós vamos usar o texto sagrado que encontra-se em Salmos 32, do 1 ao 11. E depois nós vamos ler aqui Provérbios 28, 13. E depois nós vamos ver aqui um pequeno estudo sobre as bem-aventuranças, sobre ser bem-aventurado, o que significa isso. Então, meus irmãos, esse texto vai nos dizer claramente que se você quer ser bem-aventurado, confesse os seus pecados. Você vai ver aqui que o salmista vai dizer: enquanto ele escondia, recolhia de falar os pecados para Deus, ele iria ali se remoendo. Mas a partir do momento que ele disse, sabe, ele já se transformou em outra pessoa. É isso que Deus às vezes quer de mim e de você. Ele sabe, a Bíblia diz que Deus sabe todas as coisas. É onipotente, onisciente e onipresente. Ele sabe que você pecou, mas às vezes ele está esperando uma confissão. Você chegar e falar: Senhor, realmente eu pequei, realmente eu fiz isso, me perdoa. Ah, Deus, tenha misericórdia de mim, eu pequei. Às vezes é isso que Deus está esperando. Nós vamos ler aqui o Salmo 32, do 1 ao 11, e você vai entender direitinho o tema dessa mensagem. Se você quer ser bem-aventurado, confesse os seus pecados. Aí você vai entender através desse salmo a mensagem de hoje. Lembrando que eu vou ler aqui a Bíblia Thompson, contemporânea. Talvez na sua casa você tenha uma outra versão, mas o significado da palavra é o mesmo, tá bom? Vamos ver o que está dizendo aqui, irmãos? Salmos 32, do 1 ao 11, e depois vamos ver Provérbios 28, 13, e depois nós vamos para um breve estudo da palavra. Vamos lá. Bem-aventurado é aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui pecado e em cujo espírito não há engano. Enquanto me calei, envelheceram os meus ossos. Olha só, meus irmãos, o que o salmista está dizendo, aquilo que eu acabei de falar. Quando você fica para você e você não confessa, isso vai envelhecendo os teus ossos. Deus sabe que você pecou, mas Ele quer um conserto, Ele quer que você abra a boca para Ele. Não precisa falar para pastor, para padre, para ninguém. Entra no teu quarto, fecha a porta e fale com Deus. É isso que Ele quer. Olha o que o salmista está dizendo. Enquanto, no versos 3, enquanto me calei, envelheceram os meus ossos, pelo meu bramido o dia todo. Pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Olha só, por causa do pecado, em pecado escondido. Dia e noite a mão de Deus pesava sobre ele. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei o meu pecado e a minha maldade não encobri. Olha só, meu irmão. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de te poder achar. Até no transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservarás da angústia e me cinges de alegres cantos e de livramento. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir-te. Guiar-te-ei com os meus olhos. Não seja como os cavalos ou a mula que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, ou não virão a ti. Muitas são as dores do ímpio, mas o constante amor do Senhor cercará aquele que nele confia. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos. Vós, ó justos, cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração. Mas olha só, meus irmãos, que interessante esse versículo, o versos 3. Enquanto me calei, envelheceram os meus ossos, pelo meu bramido o dia todo, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e o meu humor se tornou em sequidão de estilo, ou seja, não tinha graça, não tinha alegria, não tinha nada, meu irmão.
salmista aqui estava dizendo que enquanto ele encobria o pecado, a mão de Deus pesava sobre ele. Agora o que diz Provérbios 28:13, meus irmãos, olha que lindo. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcança misericórdia. Olha só, meus irmãos, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcança misericórdia. Olha só, meus irmãos, então se você quer ser bem-aventurado, confesse os seus pecados. Olha só o que diz aqui sobre esse texto aqui, que significa bem-aventurado, né? O favor de Deus para os homens. Nos Salmos, deixa eu ver aqui, irmão, Salmos 32. O que está dizendo? Está aqui, ó, o significado de ser bem-aventurado. Davi afirma nesse texto sagrado que bem-aventurado é aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é uma expressão que significa feliz, bendito ou abençoado. E aparece em vários textos da Bíblia. De fato, o perdão divino proporciona felicidade e tranquilidade à consciência das pessoas. Entretanto, essa expressão, bem-aventurado, tornou-se mais conhecida ainda devido ao famoso Sermão do Monte, ou Sermão das Bem-aventuranças, no qual Jesus citou várias importantes bem-aventuranças. Vamos ver aqui a importância da bem-aventurança nas Escrituras. A primeira bem-aventurança mencionada na Bíblia é dirigida a Israel. Bem-aventurado és tu, ó Israel. Quem é como tu, um povo salvo pelo Senhor, o escudo do teu socorro e a espada da tua alteza. Pelo que os teus inimigos te serão sujeitos e tu pisarás sobre as suas alturas. Aleluia, glória a Deus. Em Jó 5,17 é dito que bem-aventurado é o homem a quem Deus castiga. Não despreze, pois, o castigo do Todo-Poderoso. No Salmo 1:1, o salmista afirma que bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. No Salmo 32:1, lemos que bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto, e que bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa a maldade e em cujo espírito não há engano. Salmo 32:2. No Salmo 41:1, a palavra de Deus afirma que bem-aventurado aquele que atende ao pobre. O Senhor o livrará no dia do mal. Fazer o bem às pessoas proporciona o feedback da felicidade. Tanto fica feliz o beneficiado, como o que fez o benefício. No Salmo 128:1, o salmista escreveu: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Temer ao Senhor e andar nos seus caminhos proporcionam felicidade ao homem. Em Provérbios 3:13, Salomão afirma que bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Em Mateus 5, do 3 ao 11, em seu famoso sermão das bem-aventuranças, Jesus começa dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Em Mateus 16:17, após Pedro ter afirmado que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus disse a Simão Pedro: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Em Lucas 12:37, Jesus disse: bem-aventurado aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. E em Lucas 14:15, Jesus ainda disse que bem-aventurado que comer pão no reino de Deus. Em Tiago 1:12, Tiago afirma que bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Em Tiago 5:11, Tiago ainda diz que bem-aventurados são os que sofrem e foram pacientes, perseveraram firmes. Em Apocalipse 22:14, lemos: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Aleluia. Conclusão: nós somos um povo bem-aventurado, somos um povo feliz e escolhido por Deus. Temos problemas e dificuldades e até momentos passageiros de infelicidade. Porém, existe uma diferença entre estar feliz e ser infeliz. Ninguém fica feliz diante de uma tristeza ou decepção qualquer, porque esteja passando. Porém, a verdadeira felicidade está solidificada em Cristo, que nos garante a eterna felicidade. João 4:14. Olha só, meus irmãos, esse foi o texto de hoje,
falamos um pouquinho aqui sobre quer ser bem-aventurado, confesse os seus pecados. Isso você pode ler na sua casa em Salmos 32, do 1 ao 11, na onde o salmista diz que enquanto ele se calava, os ossos dele, meu irmão, se envelheciam. Em outras escrituras vai dizer, em outras versões, vai dizer que os ossos se remoíam. Então, a gente viu um pouquinho aqui também sobre as bem-aventuranças, sobre ser bem-aventurado, é feliz, é ditoso, sabe, meu irmão? Então, se você quer ser bem-aventurado, quer ser uma pessoa próspera, quer ser uma pessoa feliz, sabe, para não pesar a mão de Deus sobre a tua vida, confesse os seus pecados. Esse foi o vídeo de hoje. Quer ser bem-aventurado? Confesse os seus pecados. Pode ter certeza que depois que você confessar os seus pecados, a graça de Deus vai se manifestar sobre a tua pessoa. E você vai ser uma pessoa bem-aventurada. Aí você vai dizer como salmista: nossa, enquanto eu me resguardava, enquanto eu ficava só para mim, enquanto eu achava que Deus estava tranquilo, eu estava me remoendo e o tempo passando, mas Deus queria ouvir, sabe? Deus queria ouvir da minha boca, Deus queria que eu falasse: Senhor, eu pequei. Eu peguei aquele dinheiro, eu fiz isso, eu fiz esse rolinho, eu pequei contra a minha noiva, minha esposa, minha namorada, eu pequei contra a igreja, eu pequei contra o irmão. Deus, eu pequei, Pai. Me perdoa, que você vai ser um bem-aventurado. Tá bom, meus irmãos? Fiquem na paz do Senhor e que Deus te abençoe.